rebelde, chegando atrasada. Um pouco descabelada. Boa noite, gente. Boa noite. Que todos sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Luz. Que Jesus, esteja, como a Márcia falou, junto de nós, nos ajudando a refletir sobre esse tema tão pouco desconhecido na prática da gente, né? A gente quase não escuta falar e também quase não vivencia nada disso nas nossas vidas. Então hoje eu vou apresentar para vocês, esse tema delicioso, expiações e provas. E eu espero que eu trouxe palavras que não são minhas, são da espiritualidade superior, André Luiz, Emmanuel, Kardec, que eu possa conseguir transmitir essas palavras, esses ensinamentos, e que a gente possa fazer uma boa reflexão essa noite. Que Deus nos abençoe para que a gente aproveite essa noite para evoluir, para crescer, para aprender. E a gente sabe, como eu disse, o sofrimento está por aí, nesse mundo. Acomete a humanidade desde os primórdios até hoje em dia, Somos sempre vitimados por dificuldades, dores, provações. A gente sempre está envolto por problemas dos mais variados tipos, não importando nossa classe social, nosso gênero, nosso grau de instrução. Todos nós passamos por períodos de dor e sofrimento ao longo das nossas vidas, Afinal, nós estamos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas e um mundo cheio ainda de contradições. Então, nada mais natural que isso. Mas a doutrina espírita, ela nos traz uma visão nova a respeito do sofrimento, uma visão nova e confortadora a respeito, do sofrimento humano. Porque ela nos ensina que nós vivemos num mundo de provas, aliás, de expiações e provas, E é um mundo que ao mesmo tempo é escola, posto de serviço e hospital. Quem vai no hospital é quem está doente, ou seja, já está em sofrimento. Quem frequenta a escola é quem ainda não aprendeu. E aprender é difícil, exige esforço, disciplina e às vezes também é um processo sofrido. E quem está trabalhando na luta diária também faz isso com bastante esforço. Se é escola, se é posto de serviço, se é hospital, então a gente sabe que aqui não vai ser fácil. E a doutrina nos traz esse ensinamento. Mas hoje, antes de vermos quais são os ensinamentos da doutrina espírita a respeito das expiações e provas pelas quais passamos, eu queria começar de um jeito musical. Eu quero trazer para vocês uma música do Kiko Zambianchi, na versão do Capital Inicial, chamada Primeiros Erros. Se estiver muito alto, eu abaixo, tá, gente? Vamos acompanhar a letra e tentar refletir sobre a visão espiritual. Podem cantar, viu, gente? Não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. E eu não deixo os meus passos no chão. Se você vê, não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, 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 chove.
pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, 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 meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, 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 meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, 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 chove. Bom, gente, eu gostaria então agora da gente voltar toda a letra da música e ir acompanhando de acordo com os ensinamentos da doutrina. A gente vê que cabe certinho no tema da palestra de hoje. Ele fala que meu caminho é cada manhã. Olha só, a doutrina nos ensina que somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes. E desde a nossa criação, a gente está nesse caminho de evolução, para alcançarmos a perfeição relativa a que Deus nos destinou. Não temos outra alternativa. Seremos perfeitos, seremos espíritos puros. Esse é o destino que Deus nos deu. E para alcançar essa perfeição, todos nós temos que passar a gente tem que se instruir nas lutas e tribulações da vida corporal. E assim como cada manhã representa o início de cada dia, cada encarnação nossa é o início de uma nova etapa. É uma nova etapa nesse caminho de evolução. No plano espiritual, a gente também cresce, a gente também aprende. Nós temos a oportunidade de servir, de trabalhar e de aprender. Só que é só aqui no plano físico que nós evoluímos moralmente. É só aqui no plano físico que adquirimos virtudes, né? O plano espiritual nos oferece muitas oportunidades de crescimento, mas é aqui no plano terreno onde a gente cresce moralmente. Então, a existência na Terra, como a gente disse, é preciosa bolsa de trabalho e de estudo. Só que a gente pode ir retribuindo a Deus de forma parcelada. E cada um de nós se encontra em diferentes degraus dessa escala evolutiva. Não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. Ninguém sabe onde ninguém está, em que ponto alguém está dessa escala evolutiva. Apesar de estarmos todos hoje aqui, nesta mesma cidade, nesta mesma casa espírita, cada um de nós está num ponto distinto dessa escala, está num ponto distinto deste caminho. Ninguém sabe onde ninguém está, certo? E de acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente caminha ou
a gente vai em direção ao bem que nos eleva, ou a gente estaciona, né? E ficamos aqui, patinando ainda nos nossos equívocos. Então, ninguém deve cobrar nada de ninguém. A atitude de um hoje pode para mim parecer estranha, mas no ponto em que ele está, do crescimento dele, é algo que ainda é normal. Para mim já não é mais, mas é para mim. Meu destino não é de ninguém. Cada um encontra o que procura, recolhe o que semeia. Cada um permanece onde se coloca. Veja só, toda essa ação é nossa. Cada espírito é um mundo por si só. Cada atitude é uma causa e cada existência é um livro original. Cada gesto é uma semente que sempre produz, segundo a natureza de que lhe é própria, dando bons frutos ou frutos ruins. Então, de acordo com a sabedoria divina, cada um receberá do universo, do mundo e das criaturas em conformidade com as suas próprias obras. Cada um é dono do seu próprio destino. Eu não deixo os meus passos no chão. As marcas do que fazemos, tanto aqui no plano físico como no plano espiritual, né? Elas não ficam marcadas fora de nós. Elas ficam marcadas na nossa consciência, no nosso perispírito, né? E Emmanuel, a respeito dessas marcas que deixamos no nosso corpo perispiritual, de acordo com as nossas atitudes, ele traz uma mensagem que é um pouco dura, mas que vale para a gente refletir. Ele fala que temos individualmente a soma de todas as realizações que já efetuamos nas múltiplas existências com que fomos favorecidos no transcurso do tempo. Criadores do próprio destino, temos em nós o que fazemos de nós. Os grandes delitos operam na alma estados indefiníveis de angústia e choque. Daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes inabordáveis a qualquer tratamento. É uma mensagem dura, porque ele fala que suicidas, frequentemente, quando conseguem readquirir um corpo de carne após várias tentativas, esse corpo traz consigo as deficiências do corpo espiritual, né? Cuja harmonia o ato suicida tirou. E nessa fase, nessa nova encarnação, podem exibir cérebros deficientes ou moléstias nervosas obscuras, ou seja, moléstias que a ciência e a medicina não conseguem resolver. Ele diz que se numa existência corporal nos entregamos às extravagâncias da mesa, arcaremos em futura existência com ulcerações e gastralgias que vão persistir tanto tempo quanto nos perdurem a alteração do veículo perispiritual. Essas marcas que a música fala. Não deixo os meus passos no chão, as marcas ficam em mim. Se abraçamos, diz Emmanuel, os desequilíbrios do sexo, aguentamos em futuras existências inibições genésicas, podendo chegar à epilepsia e o câncer. E se nos afeiçoamos ao alcoolismo ou ao abuso de entorpecentes, somos induzidos à loucura ou à deficiência mental. É uma mensagem muito dura, que traz um alerta muito forte para a gente. Observar o que estamos plantando hoje, que vamos semear amanhã, no nosso próprio corpo perispiritual. Mas vamos continuar na música. Ele diz que se você não entende, não vê. Se você não me vê, não entende. Não sabemos, aqui ele fala, não procure saber onde estou, novamente, se o meu jeito te surpreende. Nós não sabemos das dores
dos problemas, das lutas que cada um enfrenta. Como às vezes a gente diz, ninguém está vestindo o sapatinho de ninguém para saber o que aquela pessoa está passando, para a gente se limitar a julgar. O mesmo vale para nós. Quem escarnece da nossa dor ou cobra algo de nós, que nós ainda não somos capazes de dar, também talvez não tenha experimentado, não recebeu a visita da aprovação que a gente está recebendo, né? Mas essa aprovação nos procura com o tempo certo. Por isso mesmo, a gente não pode perder a esperança, a paz e o otimismo. Quando alguém não entende a gente, ou quando alguém fere o nosso coração, a gente tem que se manter firme para não angariar novos débitos. E também pensando que aquela pessoa talvez ainda não tenha aprendido o que eu já aprendi. Ela ainda não entendeu o que eu já entendi. Então a gente tem que saber suportar as nossas dificuldades, mas também as dificuldades do outro, né? Porque se hoje eu tenho que suportar a dificuldade de alguém que me tira do sério, que me tira a paz, né, que me dificulta a vida, com certeza alguém está me suportando também. Talvez eu seja a pedra no sapato de alguém e não sei. Então, a gente tem que lembrar que o único remédio nessa hora é amar e servir. Porque, fala de Emmanuel, muito bonita. Aprendemos que a vida, em nome de Deus, tem lugar para todos. E que Deus, dentro da vida, tem bastante amor para cada um de nós. Então, a gente nunca deve se preocupar com o que o outro está fazendo da vida dele. Sim, se for para ajudar, sim. Se for simplesmente para criticar e julgar, não. Todos nós estamos juntos por um motivo, né? Às vezes a gente encontra, seja no nosso círculo de amigos, na família ou no trabalho, realmente alguma situação com alguém que seja muito difícil de passar, né? Alguém que a gente, por mais que a gente se esforce, a gente não entende. Por mais que a gente tente resolver aquele problema com aquela pessoa, parece que não vai. Então, se o jeito desta pessoa me surpreende, eu não preciso saber onde ele está, porque ele está num estágio evolutivo diferente. E ao invés de eu angariar novos débitos com uma revolta, eu tenho que aprender a enxergá-lo como irmão, amando, respeitando. Se não conseguir amar, apenas respeitando e deixando que ele caminhe no seu, na sua caminhada evolutiva, assim como eu estou caminhando na minha. A gente deve se lembrar que todos nós somos devedores da tolerância divina. Eu tenho imperfeições que essa pessoa talvez não tenha. E essa pessoa tem imperfeições que eu já não tenho mais. Então, nós todos somos devedores da tolerância divina, porque nós todos erramos. Hoje, já erramos ontem e não estamos livres do erro de amanhã, né? Então, a gente não prescinde da caridade recíproca, né? Então, é difícil, porque às vezes num momento de trabalho você tem um atrito muito forte com alguém e a gente esquece da caridade nessa hora, né? A gente reage e não age, a gente não pensa nisso, a gente não age com caridade. E também, quando eu cobro alguma atitude em alguém, eu tenho que pensar, para mim é fácil ter essa atitude? Ou alguma dificuldade minha, eu tenho que me esforçar muito para corrigir? Porque às vezes eu tenho alguma atitude errada ou algum jeito meu que eu sei que está errado, mas eu não consigo ser diferente. Eu chego e falo, olha, eu não consigo, eu estou tentando, mas não consigo. Talvez aquilo que eu critico na pessoa é a mesma coisa. Ela também está tentando e não consegue ser diferente, né? Então, às vezes a nossa dificuldade de corrigir aquela qualidade em nós é até pior, é até mais difícil do que a da pessoa. E aí a gente tem que agir com indulgência
enchendo o nosso pensamento de amor, pensando 20 vezes antes de dar uma resposta, antes de angariar novos débitos. E seja qual for o grau da ofensa que a gente recebe, a gente não pode revidar, porque aí a gente vai estar agravando os nossos débitos. Então, se a gente não concorda com o jeito do outro, a gente tem que respeitar, porque ele pode estar no estágio evolutivo diferente. Lembrando que todos os espíritos passam pela fieira da ignorância, não pela do mal. Mas com o tempo, todos se tornarão perfeitos. Todos os espíritos alcançam a perfeição mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, cada um, com o seu livre-arbítrio, vai decidir como e quando vai chegar a essa perfeição. E todos nós temos essa liberdade, porque nos foi dada por Deus. Então, Deus não criou os espíritos maus, criou os simples e ignorantes, com tanta aptidão para o bem como para o mal. E esse livre-arbítrio vai se desenvolvendo na gente conforme o espírito vai ganhando consciência de si mesmo. E como a gente viu antes que o Emmanuel nos disse, nós somos criadores do nosso próprio destino, né? Nós temos em nós o que fazemos de nós. E continuando na música, ele fala: se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol. Jesus nos falou: brilhe vossa luz. Nós temos em nós as sementes dos atributos divinos. Basta as cultivarmos com esforço, dedicação e paciência. Vai ser em uma encarnação? Não. A gente tem a eternidade. Somos centelhas divinas. Só que a luz que a gente irradia depende das virtudes que a gente vai angariando aqui, no plano terreno, no plano das dificuldades. Somente aqui a gente evolui moralmente. Mas, espíritos imperfeitos que somos, ainda em nós há tormentas, tempestades, enegrecendo o céu das nossas consciências, trazendo inquietação e sofrimento. Nós carregamos ainda a bagagem pesada dos equívocos que cometemos, do orgulho que ainda carregamos e da indiferença que com certeza já tratamos o próximo. E como André Luiz nos diz, Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Deus nos criou simples, não maus. Usamos o nosso livre-arbítrio de uma forma indevida e com isso angariamos débitos, né? Deus não nos julga. Nós mesmos nos colocamos compulsoriamente nos lugares que nos reservaram os nossos pés, o nosso coração e principalmente a nossa língua. E foi o uso indevido desse livre-arbítrio que Deus nos deu é que acarretou as nossas expiações, que são nada mais do que tribulações que se referem à quitação dos débitos do passado, contraídos pelo espírito. Consistem nos sofrimentos físicos e morais consequentes à falta, seja na vida atual ou na espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. E agora, eu tenho certeza que vocês estão se perguntando, então quer dizer que Deus castiga mesmo? Né, Sara? Deus castiga? E aí, uma pessoa recentemente me confidenciou que até concordava com alguns ensinamentos, com alguns aspectos da doutrina, mas que ela não aceitava esse fato de ser castigada, né? De ser castigada por um erro, por um equívoco. E aí eu disse que eu não entendia dessa forma, né? Que quando eu comecei que a doutrina espírita, de uma forma consoladora, confortadora, me ensinou que Deus, sendo perfeito, né,
Suas leis, as leis que regem o mundo espiritual, o mundo material, também são perfeitas. E é de acordo com o princípio de causa e efeito, que aliás o João deu uma palestra aqui recentemente, falando sobre a causa e efeito, ação e reação, é isso que na verdade define a natureza das consequências de acordo com as minhas atitudes, né? E que Deus não castiga ninguém. Somos nós mesmos que, na maioria das vezes, escolhemos as nossas provações. E aí Joana de Ângeles fala que provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios, a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação dos gravames inditosos e a paz da consciência. Olha só, para nós readquirirmos a paz em nossas consciências. E aí eu perguntei para essa pessoa, você já sentiu alguma vez culpa por ter errado com alguém? Por ter cometido um erro? Essa pessoa me respondeu que sim. E eu fui mais um pouquinho além. Perguntei, você gostaria de voltar no tempo e não ter cometido esse erro? Ou fazer alguma coisa agora para reparar esse erro que você cometeu? Ela também falou que sim. Aí eu disse, então vamos imaginar além. Imagine você viver uma vida inteira de erros. Inteirinha. 120 anos, tá bom, Raquel? 120 anos de erros. Erros pequenos, erros grandes, erros que eu nem sei que cometi, mas errei. E assim por diante. E aí, no além-túmulo, lá no plano espiritual, de repente, passa um filme. E eu consigo ver todos, absolutamente todas as minhas falhas. Eu consigo ver todos os meus erros. Eu consigo ver, lembrar de todos os pensamentos menos bondosos que eu tive com relação a algumas pessoas. E aí? Qual seria a intensidade da culpa que a gente ia sentir? Se alguém passasse um filme, Raquel, mostrando cada doce que você negou para o seu filho. Cada falta no curso do João sem atestado. Imagine a dor, a culpa e a vergonha que a gente ia sentir. Imagine se eu descobrisse que aquela pessoa que passou na minha vida que eu nem dei bola, foi uma pessoa, ao acaso, que cruzou minha vida, que esse encontro foi premeditado para que nós nos ajudássemos mutuamente ou que eu ajudasse essa pessoa. E como eu estava ali, perdidona nas ilusões da vida, trabalho, estudo, família e não pensei em mais nada a não ser na minha vida, essa pessoa passou batido na minha. E aí eu descubro que ela estava passando por um problema muito grave e que eu poderia ter auxiliado ela de uma maneira às vezes até muito simples e que por conta da falta dessa ajuda, ela chegou ao extremo de cometer suicídio. E eu descubro isso depois que eu desencarno. Eu falo, gente, que besteira. Imagine a culpa que eu não ia sentir, o remorso que eu não ia sentir por ter prejudicado essa pessoa sem mesmo saber. É o bem que eu não cometi. E parece que o Kiko Zambianchi, na Poesia da Música, pensou a mesma coisa. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros. Olha só, a gente sabe que o tempo não volta. Mas a culpa que sentimos quando a gente desencarna, quando a gente vê tudo que a gente se propôs a fazer, chega lá e fala, rapaz, nem 10% eu fiz. Olha, aquela prova não é nem que eu falhei. Eu não falhei, eu desisti antes de começar, eu passei batido. Essa culpa que a gente sente, não só pelos erros que a gente cometeu, mas pelo bem que a gente não praticou, pelo tempo que a gente perdeu, lá no plano espiritual é tão grande que a gente implora o retorno
para ser readmitido nesse curso de trabalho, lembra quando eu falei que a Terra é escola, hospital e posto de trabalho? A gente implora para voltar para cá, para tentar resgatar todo esse trabalho que eu deixei de fazer, que eu falhei ou que eu desisti. Para que eu ressarça os débitos, que às vezes é até mesmo desconhecido de todo mundo, é aquelas culpas, é aqueles pensamentos que eu tive, é aqueles erros que eu cometi comigo mesma que ninguém sabe. Só eu e Deus. Esses são os que mais torturam. Porque eles ficam lá, ó, sirenes, holofotes, gritando em nossa consciência. O espírito, no plano espiritual, a gente não tem a distração da matéria. A gente não tem conta para pagar. A gente não tem um corpo para cuidar, não tem academia, não tem nada. A gente só fica vendo o que eu poderia ter feito, o que eu não fiz, o que eu ainda tenho que fazer, aqueles que eu prejudiquei. E assim como diz Emmanuel, nós voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade, ou seja, retomando na minha família consanguínea aqueles que eu mais prejudiquei, para poder tentar devolver tudo que eu usurpei dele em amor e devotamento. E a gente tem que lembrar, diante disso, que não é necessário que a morte abra as portas de tribunais supremos. Não preciso esperar morrer, desencarnar, para ver os meus débitos. E para começar a sentir a consequência dos meus atos. A vida faz a análise todos os dias e a luta é o grande movimento seletivo através do qual observamos diversas sentenças. Eu dei uma resumidinha na mensagem que é bem grandinha, tá? A moléstia julga os excessos. O excesso de trabalho, o excesso de preocupação, o excesso de comida, o excesso de exercício, o excesso de egoísmo, todos eles já provocam doenças já, agora. Estresse, depressão, ansiedade. A exaustão corrige o abuso. Quando eu abuso do meu corpo físico, né? Sou jovem, vou lá, e aí a idade vai chegando, eu já não vou prestando para mais nada, eu não cuidei do corpo. Às vezes o meu planejamento reencarnatório, ó, era 120 anos, fiz besteira, fui embora com 60. Tô devendo um monte, ó, 40 aninhos. Né? Não, 60. Não aprendi matemática nessa. O isolamento fere o orgulho. A desilusão golpeia o egoísmo. Olha só que interessante. Então, não é só lá no plano espiritual, depois que eu morrer, que eu vou ver a minha capivara. Eu já consigo ver agora. Eu já consigo deduzir de acordo com as minhas atitudes hoje, né? Então, cada ato nosso tem uma consequência, boa ou ruim. E se a gente pegar para fazer aquele estudo de si mesmo, né, que a gente sempre fala aqui, aquele autoconhecimento, se a gente começa de noite a refletir sobre a minha conduta de todos os dias, eu já consigo ver os apertos que eu estou passando que são consequências dos meus próprios atos. Não tem nada a ver com expiação, com prova. Às vezes é aqui. Eu estou errando aqui, já está acontecendo a consequência aqui mesmo, né? E aí a gente pode esquecer aquela frase que eu uso muito, né? Tirei pedra na cruz, colei chiclete na mesa da Santa Ceia, devo ter feito horrores na encarnação passada. Não, às vezes não. Às vezes você está já colhendo o que você está plantando aqui. E, finalizando a música, o meu corpo viraria sol. Se eu conseguisse, né, evitar os meus erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas ainda só chove. E como disse Chico, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode mudar de atitude agora e ter um novo final. Se a gente modificar a
forma de sofrer, a gente pode transformar essa nossa aflição em processo de sublimação. Então, ao invés da gente sofrer mais para frente com a ofensa que eu desferi, que tal eu sofrer agora pedindo perdão e não ganhar um credor no futuro? E se eu, ao invés de ser relegado ao abandono na próxima encarnação, eu sofrer um pouco agora, me sacrificar ajudando alguém, ajudando o meu semelhante, para depois eu não ser jogado na solidão pela falta de amor que eu tive? Que tal eu sofrer um pouco agora, enfrentando todos os obstáculos para cumprir todos os meus deveres no círculo familiar, para depois, no futuro, não encontrá-los rebeldes na minha família, não encontrar corações que me odeiam? E mesmo a gente pode sacrificar hoje os nossos prazeres, sofrer um pouquinho sacrificando os nossos prazeres, contrariando as convenções sociais da modernidade, né? Procurando o bem, praticando com a nossa boca, o nosso coração e as nossas mãos, para que no futuro, seja nesta encarnação ou na próxima, o mal não me surpreender. E aí eu vou consertando, sofrendo, mas consertando e retificando o meu caminho hoje, para que no futuro eu tenha a harmonia que eu desejo hoje. Ou seja, as nossas dificuldades, se suportadas com resignação, sabedoria e amor, elas deixam de ser pedras no caminho e passam a se tornar degraus na minha evolução. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas, buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Os sofrimentos, então, eles são instrumentos de educação e de progresso moral. E se a gente conseguir vencer essas dificuldades sem revolta, a gente vai estar dando um passo bem consistente no nosso desenvolvimento espiritual. As dores das provações, segundo os espíritos superiores, são agressivas, mas são suportáveis. É a velha frase, Deus dá o frio conforme o cobertor? Muita sabedoria existe nisso, porque eu nunca vou passar por uma provação que eu não consiga suportar. Pode até parecer impossível, mas Deus confia em mim. Meu protetor está aqui do lado, ciente da prova que eu vou passar. Eles me deram essa prova, ou eles me ajudaram a construir essa prova, né? Falar, eu quero passar por isso, então vai lá, filho, eu sei que você consegue. Você já tem potencial para isso. Então, se eles confiam em mim, por que eu não vou confiar neles? Né? E sempre que eu tiver força de vontade, perseverança e fé, todas as nossas provas, todas as nossas atribulações serão superadas, né? E a gente sempre está rodeado de ajuda. Os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, amigos encarnados. A gente nunca está sozinho para levar, para carregar esse fardo, para aprender. Não importa, a gente nunca está sozinho. E por pior que seja a dor, ela passa. Por pior que seja o sofrimento, passa também. E se eu souber passar por ele, eu vou estar ganhando, pontinho. Eu vou estar subindo esses degraus de 2 em 2. Eu vou estar dando um salto de qualidade na minha evolução. E Emmanuel diz no livro Consolador que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime.
Então, vamos pensar no seguinte paralelo, a gente sempre usa esse exemplo. Na escola, as provas são aplicadas para testar os nossos conhecimentos, né? Para avaliar se a gente aprendeu, se a gente tem o conteúdo e a gente tem a qualificação necessária para passar de ano, não é, professora? É a mesma lógica na experiência, no contexto espiritual. As provas podem ser árduas, mas significam oportunidades de progresso espiritual. Sem elas, nós viveríamos na inércia. Então, como é que eu vou provar para mim mesma que eu já aprendi determinada virtude, que eu já adquiri determinada virtude, que eu já passei por determinado problema? Gente, eu sou ex-fumante. Agora não lembro quanto tempo que eu parei de fumar, mas faz um tempinho. Eu não me considero ainda livre deste problema. Eu sei que eu posso a qualquer momento ter uma recaída. Eu tenho que ficar vigilante o tempo todo, ainda nessa encarnação, porque senão eu volto a fumar. O que eu vou fazer na próxima? Será que se eu terminar essa sem fumar, eu já estou livre do problema? Porque vício, gente, não é vício em uma coisa. Quando a gente tem um vício, o problema está em qualquer vício. Então, hoje era o cigarro, amanhã pode ser outra coisa. Porque o problema é eu ter vício, eu ter um comportamento vicioso, viciado. Então, na próxima eu vou fazer o quê? Se eu for espertinha. Eu vou falar, não, eu vou vir numa família de fumante para ver se eu não fumo. Né? Eu acho que nessa eu falhei também, porque eu acho que eu me propus a mesma coisa, que eu vim numa família que só tinha uma que não fumava. O resto, todo mundo fumava, fumei também. Entendeu? Então eu acho que eu já falhei e na próxima eu pretendo não falhar de novo. A gente se propõe isso, não é uma coisa imposta pra gente. Nós nos propomos, porque a gente quer saber se a gente conseguiu mesmo se livrar daquele problema, ganhar aquela virtude, crescer moralmente. Eu tenho que me provar, porque senão vai aparecer uma dificuldade um pouco maior daquela que eu passei, eu caio de novo. Essa é a diferença entre provas e expiações. Só que uma expiação, né? O mal que eu fiz a alguém, que hoje eu estou resgatando, se bem suportado, com consciência, com sabedoria, eu já estou meio caminho andado. Só que se eu me proponho a uma prova e falho, eu ganhei débito para a próxima, virou expiação, né? Então, a gente, através das provas, que podem parecer difíceis, a gente possui oportunidades para trabalhar e melhorar. Hoje, ainda hoje. E na Revista Espírita, aliás, foi a frasezinha que tinha na chamadinha da palestra no WhatsApp, Kardec resume tudo isso que eu falei hoje, com música, sem música, em uma frase. A expiação cobre o passado. A prova abre o futuro, né? Então, olha só que oportunidade abençoada que nós temos na nossa mão hoje. De resgatar e ao mesmo tempo de dar saltos na minha evolução. De abrir o meu futuro. E como diz Joana de Ângeles, o karma sempre está em processo de alteração, conforme o comportamento da criatura. É a minha atitude diante da prova. Eu vou me revoltar? Eu vou me rebelar? Eu vou parar? Vou cruzar os braços e não vou fazer? Ou eu vou além daquilo que esperam de mim? Então, o sofrimento que se prolonga, a enfermidade que tira a nossa paz, a limitação, seja ela física ou não, que perturba a gente, a solidão que angustia o coração. Isso tudo pode se alterar favoravelmente se eu que estou experimentando tudo isso mudar de atitude. Ao invés de passar por essas dificuldades com revolta, com rancor, né, maldizendo Deus ou todo mundo, ou culpando os outros pelos meus problemas, se eu mudar de atitude, eu mudo a consequência disso tudo, né? Eu vou, buscando o bem geral, ganhar o próprio bem.
E para finalizar a nossa reflexão, tem uma mensagem do Emmanuel muito confortadora, que eu acho que se nada do que eu falei hoje ficar, se ficar só essa mensagem, já está valendo. Observa a existência com os olhos do espírito, e sublime renovação se te fará cada vez mais bela nas sendas em que avanças. Reflete na sabedoria e na bondade de Deus. Pensa na perenidade do amor e na imortalidade da alma. Ou seja, é isso que fica. Nós somos eternos, o amor é eterno, sofrimento fica, sofrimento passa. E seja qual for a prova em que te encontres, reconhecer-te-ás a caminho da espiritualidade superior, sentindo por dentro do próprio coração a indefinível alegria do grande alvorecer. A gente sabe que a infinita bondade de Deus nos sustentou até agora. Continua nos sustentando hoje e vai nos sustentar amanhã. E dentro dessa convicção, não tem como a gente pensar ao contrário de que a gente vai vencer. Não tem como. A gente passamos pelos nossos piores dias, não passamos? Até hoje, sempre na nossa vida, a gente fala, hoje foi o pior dia da minha vida. A gente passou. E teve vários. Passamos por todos. E vamos passar por montes. Só que Deus está junto. A sabedoria e o amor de Deus está comigo. Está me ajudando, está me amparando. E trabalhando em nome de Deus, a gente tem muita gente ajudando a gente, encarnado e desencarnado. A gente nunca está desamparado. Então, que a gente possa levar hoje conosco essa reflexão. Não importa o tamanho da nossa dor, o tamanho do desespero vai passar. Não importa, apenas mudemos a nossa atitude de encarar a vida. Usando esse sofrimento, essa dor, como degraus, como coisas que estão impulsionando a gente para frente. Porque se eu me revolto, eu estagno, eu fico parada. Não vamos esquecer nunca que a gente não está desamparado. Se hoje eu estou sofrendo, pode ser que eu errei no passado? Pode, mas não vamos pensar nisso. Vamos pensar que são provações. Olha, eu escolhi passar por isso porque eu quero ver se eu aprendi. Vamos pensar dessa forma. Mas nunca se revoltar. E sempre olhar o nosso sofrimento e ver se eu estou sofrendo, tem alguém que sofre mais. Se a minha dor é grande, a dor de alguém é maior que a minha. Será que eu estou conseguindo ajudar todo mundo que está ao meu redor? Será que eu estou conseguindo ajudar que essas pessoas também usem os seus sofrimentos como degraus e não como pedras de tropeço? É essa reflexão que a gente tem que levar hoje. A gente está aqui, sim, num hospital, numa escola e num posto de serviço. Ora a gente vem para doente, precisa de cuidados, ora a gente vem para servir, para trabalhar, e ora a gente vem para aprender. E que a gente possa aproveitar, então, todos esses recursos que esse mundo de provas e expiações nos fornece, para que a gente, numa futura existência, seja mais harmônico e mais feliz, tá? Mas como o tema hoje é um pouco pesado, vamos se divertir um pouquinho. Só assim, por favor. Quem foi? Não, você vai falar de repente, você não foi? Não, não estou sabendo. Tá dando para escutar? O que está acontecendo, irmão? Não está acontecendo nada mesmo. Já está acontecendo. Pelo amor de Deus, não, olha só, está acontecendo alguma coisa. Toda vez que eu vou botar sempre, fica tudo estranho. Eu não posso botar assim, já vou. Calma. Cara, só não precisa me escutar mesmo. Eu só quero que você tenha certeza que eu não vou olhando assim. Não, não sei, eu confio em você. Não, poxa. Não confio, não tenho conheço. Tá? Eu posso pegar seu cartão, voltar, seu cartão já tem isso, né? Só que eu não quero isso, se não quer que faça assim, débito seu, como assim, débito com a igreja de hoje. Sabe aquela parte do não colorar o cartão de hoje? Débito, né?
Não, mas aí nesse caso é a mesma coisa. Cara, se você está querendo ser uma pessoa melhor, parabéns. Você não vai cometer mais erros, beleza. Mas aí ficar se expondo, contando problema para qualquer um que chega aqui, nada a ver. É só você não é mais. Não é o suficiente. Normalmente sim, mas hoje eu quero dar exemplo. Porque aí passa a ser crédito para a gente. Porque dar exemplo também é caridade. Tá bom, dar exemplo para quem? Para você. Quem sabe do meu exemplo, você não devolve essa barrinha de chocolate que foi embaixo da sua cabeça. Essa barrinha aí, essa é a coisa. Olha aqui e. Não ligou mesmo. Tá nova. Preparado, hein? Preparado. Bom, gente, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho daquilo tudo que a espiritualidade que Kardec nos trouxe, que Jesus nos trouxe, e espero que vocês tenham um bom proveito disso. Muito obrigada.